Uma produção. Olá a todos, o meu nome é Hugo e no outro dia achei interessante. Vou contar uma história que me aconteceu ano passado. Para quem não sabe, eu sou professor de Matemática, Ciências e Fisicoquímica. Sempre quis ser professor, desde que comecei na escola. A ideia de transmitir conhecimento, atrair a atenção de quem me está a ouvir e fazer com que o pessoal diga epá, que giro, foi suficiente para eu começar a ensinar depois de eu acabar o meu curso. Por isso eu dou muitas explicações. E no ano passado estava com uma aluna que precisava de ajuda na disciplina de Biologia e Geologia. E há uma secção do 11º ano que é focada em algo fantástico e extremamente interessante. A evolução. A aluna ficou surpreendida com as teorias que lhe estava a tentar explicar, dizendo que não acreditava na evolução, pois era cristã e as teorias iam contra a sua fé. Tenho todo o respeito pela religião de cada um, todos nós temos o direito de ter a fé e exprimir essa fé da maneira que nos faça mais feliz, mas, meus amigos, quando há provas, não há contradições. A evolução é o que torna a vida possível. Permite aos seres vivos adaptarem às condições que estão em alteração à sua volta, sendo responsável pela enorme biodiversidade que conseguimos observar no nosso planeta. Olhamos para uma girafa, um pinguim, um gato e para nós humanos e só vemos diferenças. Mas a evolução não estuda apenas as diferenças entre os seres vivos, também se foca no que temos em comum. Todos os seres vivos do nosso planeta têm algo em comum uns com os outros. Uma linhagem primordial que apareceu há 3,4 mil milhões de anos atrás nos primeiros oceanos do nosso planeta. Foram as cianobactérias. Pois é. Os pinguins, as girafas, os gatos e nós partimos todos das cianobactérias. Mas o que é que são as cianobactérias? Imaginem uma pequena alga que é apenas uma pequena célula. Uma célula pequena, toda verde, que tem os cloroplastos. Os cloroplastos recebem a luz solar e depois fazem fotossíntese, emitindo, então, oxigênio. E a partir deste ponto, com as cianobactérias, nós conseguimos ter oxigênio no nosso planeta, permitindo o início da nossa evolução. No nosso dia-a-dia, a palavra teoria parece mais ligada a um palpite do que algo certo. Mas em ciência nós dizemos que uma teoria é uma ideia que explica um conjunto de fenómenos que antes estavam inexplicáveis. No caso da teoria de evolução, são apresentados um conjunto de factos, incluindo múltiplas provas físicas e observáveis, que justificam a veracidade da teoria. Começando com os fósseis, os restos de seres vivos aos seus vestígios que estão armazenados em rochas. Os fósseis que nós humanos já encontramos e estudamos mostram seres vivos diferentes nos dias de hoje. Os mais conhecidos são, é claro, os dinossauros. Nos anos 20, quando os primeiros fósseis de dinossauros foram encontrados, os cientistas pensavam que os dinossauros eram basicamente iguanas enormes, pois era o animal da altura que mais se assemelhava aos fósseis encontrados. Basicamente, a evolução é a única teoria que consegue explicar como os seres vivos tão diferentes conseguiram evoluir até o que nós observamos nos dias de hoje. Eu estou a imaginar tipo uma iguana enorme a passar por ti, assim, bro. No entanto, o contributo dos fósseis vai para além disso. Quando analisamos o esqueleto de uma baleia, por exemplo, observamos que no seu esqueleto existem pequenas estruturas ósseas que se assemelham a pernas. Estas estruturas, que as baleias obviamente já não estão a utilizar, são chamadas as estruturas vestigiais, que aparecem em fósseis semelhantes ao da baleia. Isto mostra que, com o tempo, o animal foi adaptando às condições à sua volta, não necessitando mais de usar as suas pernas, evoluindo para a baleia que nós conhecemos nos dias de hoje, evidenciando uma continuidade na linhagem dos seres vivos. E depois nós temos estruturas que parecem completamente distintas, por exemplo, a asa do morcego e o nosso braço, parece completamente distinto, e de facto é, nós não usamos o nosso braço para voar, quem me dera, mas nós conseguimos ver que, por exemplo, a sequência dos ossos que nós vemos no nosso braço ou na asa do morcego são bastante semelhantes. Estas estruturas são chamadas estruturas homólogas. Temos a mesma sequência de ossos e a mesma estrutura, mas a função difere, colocando mais uma vez em prosa a ideia de uma linhagem em comum. Nós, dependendo da nossa função, evoluímos um pouco a maneira como o nosso braço é, em relação ao do morcego, claro. Mas quem me dera voar, ia ser tão fixe. E agora vamos focar-nos dos dois nomes que eu quero que vocês tenham na ponta da língua quando falam em evolução. Lamarck e Darwin.
Darwin, eu já falei do primeiro episódio do Achei Interessante, foi sobre os pombos. Ele comparou os tentilhões das Ilhas das Canárias e comparou, por exemplo, o bico de cada tentilhão dependendo do local onde ele vivia. O que ele observou é que os bicos iam alternando de local para local, dependendo da fonte de alimento mais em abundância naquela altura. Se era preciso eles picarem mais a árvore para ter mais um alimento, tinham de ter um bico mais forte e mais comprido. E nos outros locais, se calhar, não era preciso tanto um bico comprido, portanto era um bico mais achatado, porque assim havia mais alimento em abundância. Portanto, aqui Darwin pensou em seleção natural. Seleção natural é um processo de evolução que se foca em características vantajosas em relação aos outros animais. Por exemplo, imaginem 5 girafas. 4 delas têm pescoço longo e uma delas tem pescoço curto. O que é que acham que vai acontecer em relação ao alimento? Bem, as 4 girafas com o pescoço longo vão chegar às árvores maiores e vão comer todas as folhas que vêm lá. E depois, o que é que acontece à girafa mais pequena? Tadinha, não tem alimento, vai acabar por morrer. Isto é perfeitamente o exemplo da seleção natural. Se tu não tens características vantajosas para tu sobreviveres, tchau, não existes. Já não dá. E assim, os seres vivos que têm estas características e conseguem sobreviver vão passá-las de geração para geração até termos a espécie evoluída. A espécie que nós conseguimos ter hoje em dia. E em relação ao Lamarck? Lamarck foi um bocadinho mais simples. Ele diz que a evolução dos seres vivos tem a ver com a sua necessidade. Ou seja, por exemplo, a girafa tem um pescoço grande porque, ao longo dos anos, ela foi esticando o seu pescoço cada vez mais para chegar às folhas das árvores. E assim tem um pescoço grande. Ele pensava na generalização. Ou seja, ele olhava para as girafas e via que era comum o pescoço grande. Porquê que o pescoço era grande? Bem, é óbvio. As folhas estão lá no topo da árvore, eles têm que esticar o pescoço, portanto é óbvio que eles vão ter um pescoço maior. É a mesma coisa como, por exemplo, o cisne. O cisne porquê que tem um pescoço grande? Porque tem que se alimentar dos peixes que estão debaixo de água. Portanto, tem que expor o pescoço debaixo de água e depois pescar os peixes. Isto é apenas baseado em necessidade. E a partir desta necessidade eles vão aumentando uma determinada estrutura ou vão também diminuindo a utilidade de outra. As topeiras, por exemplo, eles têm muito pouca visibilidade e faz todo o sentido em relação ao Lamarck que eles não tenham visibilidade porque eles estão constantemente debaixo de terra. Eles não precisam ter visibilidade, estão sempre às escuras. Portanto, os seus olhos atrofiaram pela falta da sua necessidade. É ao contrário da girafa, por exemplo, que com tanta necessidade foi alongando o seu pescoço. Mas há algo que não está explicado nem em Lamarck nem em Darwin, que são as mutações. Nós estamos, acreditem ou não, sempre a sofrer mutações. Aliás, quando estamos ali a apanhar o nosso solzinho com o nosso protetor de 50, estamos a sofrer mutações. É por isso que nós bronzeamos já agora uma cambada de mutantes para vocês. Mas algo que, coitadinho, o Darwin não conseguia explicar, porque na altura não conhecíamos tanta coisa sobre a genética como nós conhecemos hoje em dia, nós conseguimos também dizer que a única componente da evolução não é apenas a seleção natural, mas também pode ser em relação às mutações genéticas que podem acontecer espontaneamente na nossa natureza. Este processo que engloba a seleção natural de Darwin e as mutações genéticas chama-se neodarwinismo. E é, até agora, a teoria de evolução mais aceite, que engloba tudo o que nós acreditamos da teoria da evolução de Darwin, engloba também as novidades genéticas que conhecemos das suas mutações e as diferenças que as mutações podem levar em termos das nossas estruturas físicas. A evolução é algo gradual, pessoal. Eu não quero que vocês pensem que isto acontece na geração a seguir, nem na seguir a essa. É uma coisa que demora muitos, mas muitos anos a decorrer. E as mutações, eu quero que vocês pensem como um pequeno desencadeamento de alterações na evolução da espécie, em que a partir do indivíduo, que por acaso acontece aquela mutação, por qualquer origem, qualquer condições que lhe foram propostas, desencadeou algumas alterações das gerações a seguir. Portanto, as mutações desencadeiam estas alterações. Por isso, com estas teorias todas, com tantas provas que as explicam e mostram que elas são de facto verdadeiras, como é que nós conseguimos, como uma sociedade, ignorá-las? Nós não devíamos ignorá-las. Aliás, eu acho que o objetivo de toda a gente na sociedade devia ser enriquecer a ciência ao máximo que nós conseguimos. Não só sendo cientista, mas também ouvindo, aprendendo cada vez mais sobre estas teorias e tentando perceber o que é que falta.
qual é o pormenor que ainda não está bem explicado. Porque a partir daí o conhecimento vai evoluir. Portanto, podem-me agradecer porque eu acabei de vos evoluir o vosso conhecimento sobre a evolução. Bam! Muito obrigado por ouvirem mais um episódio do Achei Interessante. Se acharam interessante, podem seguir-nos em qualquer plataforma que estejam a ouvir o nosso podcast. E sempre que queiram sugerir novos temas, eu estou mais que disposto a ouvi-los. Por favor, mandem uma mensagem, mandem um e-mail ou então mandem uma carta. É sempre bonito ver uma carta. Muito obrigado.